1 Samuel, no capítulo 3. Nós não vamos nos demorar, mas existem alguns momentos agora muito importantes ainda neste culto, e eu gostaria que você estivesse sensível ao Espírito de Deus, porque você é alguém que Deus trouxe para essa casa, não para ver um culto. Aquele que coloca os pés aqui dentro são pessoas que Deus está levantando para intercederem, para clamarem e para fazer parte da casa. E você precisa fazer parte de um lugar que está alinhado ao Espírito Santo. E tem algumas coisas para acontecer aqui que o Espírito Santo vai ajustar para que você possa visualizar o que já está acontecendo no Espírito. Amém? Glória a Deus. Quem acredita, diga glória a Deus. 1 Samuel, no capítulo 3, no verso 1, 2 e 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar de costume, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E ele disse: Eis-me aqui. Espírito de Deus, só o Senhor pode trazer o entendimento dessa palavra. Só o Senhor pode revelar a tua vontade perfeita, boa e agradável. Só o Senhor pode fazer com que cada um enxergue o quão fundamental eles são dentro do propósito que o Senhor tem com esta casa. Eu quero consagrar esta palavra e clamar que o Espírito de Deus possa vivificá-la em cada coração, gerando compreensão absoluta, destravando o entendimento, a audição, destravando a mente dos teus filhos. Leva os teus filhos para outro nível, Senhor. Leva eles na sala do trono e fala a cada coração, de forma, Pai, que eles possam compreender, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente olha a história de Samuel, Samuel não escolheu ir para o templo. Ele era o sonho de uma mãe, de uma mulher que esperou e orou por ele 25 anos, que passou por todo tipo de afronta, de humilhação, de vergonha da parte de Penina, que muitas vezes ficou sem comer, sem beber, que muitas vezes entrou em depressão, porque o sonho de Ana era gerar um filho. Mas Ana, ela chega na casa do Senhor, e ela, numa das suas subidas, ela fala: Senhor, se tu me deres um filho, eu te entregarei. Ana talvez não tivesse discernimento de tudo que estava acontecendo nos bastidores do templo. Não era só da igreja de Eli, mas do sacerdócio daquele tempo. A palavra de Deus fala no verso 1 que as visões eram raras e a palavra já não era a palavra já não era frequente e as visões eram raras. Por que disso? Porque estava acontecendo um esfriamento da igreja, um esfriamento sacerdotal. E talvez Ana, por estar tão focada na sua vida, na sua necessidade, ela não tenha percebido isso. Mas quando a oração de Ana vai ao encontro daquilo que Deus precisava, porque Deus queria um filho, não, Deus queria inaugurar um novo tempo espiritual sobre Israel, Deus queria inaugurar um novo tempo espiritual sobre a terra, mas não tinha quem, porque os filhos de Eli estavam corrompidos,
estavam contaminados. Aqueles que deveriam ser a sucessão, que deveriam ser os homens usados por Deus, que deveriam ser a boca profética em Israel, estavam corrompidos pela prostituição, corrompidos tocando na gordura, nas ofertas sagradas do Senhor. Deus não tinha prazer nos filhos de Eli e não podia levantá-los como sucessão. Ana entra no templo buscando algo pessoal, mas quando a oração de Ana vai ao encontro daquilo que Deus estava preparando para a terra, então o milagre acontece e um filho é gerado. Samuel não estava no templo porque ele cresceu e desejou estar. Talvez você não esteja aqui porque você fala assim: eu vim para a igreja porque eu quis vir. De repente você é aquele que nasceu numa família cristã e se viu obrigado a servir. De repente você é aquele que, por causa de uma dor, de um vazio, de uma tristeza profunda, se viu, entre aspas, constrangido a permanecer na igreja, a estar na igreja, talvez até por obrigações ou por uma troca de favores ou um sentimento de gratidão. Talvez você fala: eu vou permanecer na casa. Mas estar no lugar certo é o que faz a gente ser abençoado. O apóstolo ministrou isso aqui esses dias. Ministrou para intercessão esses dias. A intercessão está fazendo um estudo maravilhoso toda sexta-feira às 19h30. Quem quiser vem, porque você vai ser edificado. E nesse estudo o apóstolo estava ministrando a intercessão. Não é sobre com quem andamos, é sobre se estamos no lugar certo. Porque o lugar certo, estar aonde Deus designou, vai fazer as bênçãos recaírem sobre mim. E a gente vê na condição de Samuel ali no templo, sendo ensinado pelo homem que não conseguiu dar conta dos próprios filhos, recebendo a paternidade de alguém que não deu conta da própria família, mas manteve o seu coração na obediência, no amor e em servir. E a palavra de Deus fala que Samuel está deitado no templo, onde estava a arca. E o que tinha dentro da arca? As tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Ele estava no lugar que tinha autoridade, que tinha a palavra, provisão de Deus. E ele estava no lugar aonde o provisionamento, o pão vivo que desceu do céu, estava ali. Diga assim comigo: eu estou no lugar onde Deus derramou a autoridade, provisão, o pão vivo que desceu do céu, e a sua palavra está sobre mim. E a palavra de Deus diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor falou com Samuel. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, antes que o templo ficasse escuro, antes que não houvesse mais o manifestado poder de Deus, antes que os homens e mulheres de Israel não pudessem mais contemplar Deus falando, antes que não tivesse mais aonde se entregar as ofertas, antes o Senhor chamou Samuel. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus tem um propósito. E eu vou além desta palavra propósito, porque é fácil dizer Deus tem um propósito, mas qual é, bispa? Samuel estava no templo, longe do seu pai, da sua mãe, para viver um propósito. E qual era o propósito? Inaugurar um novo tempo espiritual sobre a terra. Deus estava contando com aquele menino,
para poder inaugurar o tempo profético, o tempo do mover profético, o tempo da liberação da palavra com ousadia, o tempo do mover de milagres estava nas mãos daquele menino. E eu estou aqui para dizer nesta noite que Deus está inaugurando um novo tempo espiritual sobre esta cidade, e esta igreja foi escolhida pelo Senhor para resplandecer a glória de Deus e não deixar que a lâmpada do Senhor se apague. Quando a gente olha, não se trata do que está do lado de fora, se trata do que está do lado de dentro. Não é sobre fazer uma rave para evangelizar, não é sobre fazer um carnaval gospel para evangelizar. Porque se eu ofereço para quem está lá fora, o que tem lá fora não tem atrativo algum. Mas a unção, ela atrai por si só. O poder de Deus atrai por si só. Os milagres atraem por si só. Ouvir Deus falar ao nosso coração, saber que Ele está nos chamando pelo nome, atrai por si só. E Deus está neste tempo preparando o ministério Ágape para andar em sinais, prodígios e poderes miraculosos. Homens e mulheres que abrirão a boca e falarão em o nome do Senhor Jesus, e enfermos serão curados, pessoas serão libertas, haverá casamentos restaurados, haverá crianças sendo levantadas. Deus está estabelecendo uma unção sobre esta casa. Por que disso, bispa? Porque nós estamos vivendo exatamente a repetição do tempo de Samuel. A lâmpada está quase se apagando, e não é porque Jesus está voltando, é porque o Senhor disse: haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar. A igreja está conformada em vir ao culto e prestar um culto muitas vezes frio, um culto onde você vem receber e não entregar. Só que Deus está mudando a estrutura dos cultos desta igreja, porque vai ter culto que nós vamos subir aqui para pregar, e o Senhor não vai deixar, porque a unção vai ser tão grande, Deus vai se manifestar de forma tão poderosa, que você vai ser tão cheio, tão transbordante. Haverá louvores espirituais nesta casa, haverá um grande mover de Deus. Por que disso, bispa? Porque nós recebemos do Senhor. E ele diz, o que Paulo diz: o que de graça recebi, de graça também entrego. O que do Senhor eu recebi, eu vou entregar. Quando nós olhamos em Isaías no capítulo 9, eu quero convidar você a ir lá. Isaías no capítulo 9. Não me deixe falando sozinha, eu não vou demorar. Isaías capítulo 9 descreve a realidade do homem quando Jesus veio. Descreve a aflição da terra quando Jesus veio. Nós não precisamos ser muito espiritual para a gente discernir o que está acontecendo. Olha as redes sociais. As pessoas têm por verdade a mentira, e a mentira... elas têm por verdade a mentira, e a verdade é desprezada. É um monte de gente que virou juiz nas redes sociais, atacando e julgando causas que nem conhece. Um espírito de loucura entrou no homem, que ele está se sentindo juiz de tudo. E vamos além. Pior do que aqueles que julgam é a gente se sentindo na obrigação de dar satisfação da nossa vida para todo mundo. Parece que se você fizer alguma coisa e não postar, você está em pecado. Parece que se você viver alguma coisa e não postar, você está em pecado. Parece que você está debaixo de uma pressão que, se você não der satisfação, você vai ser preso. E nós entramos num ambiente perigoso. Mas olha o que a palavra diz em Isaías 9. No verso 1 diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará
a obscuridade. Em outras versões, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O que era a Galileia dos gentios? Uma terra que ninguém esperava que saísse nada de bom daquele lugar. Nós estamos numa nação chamada Brasil, numa terra que tem sido envergonhada diante dos países, numa terra que, por mais riqueza que tenha, que por mais recursos naturais que tenha, está sendo humilhada em outras nações. Por causa do quê? Não vamos entrar no mérito da questão, porque tudo que Deus permite é para o nosso bem, é para que a igreja se revele, é para que o povo de Deus se levante. Mas você vê a moeda, o seu dinheiro, sendo desvalorizado ao ponto de que de outro país não paga, 6 do seu não paga de outro país, é humilhante. Você trabalhar que nem louco, de dia e de noite, deixar sua família e tudo para trás, para você conseguir ter o que comer, porque viagem só se Deus der, casa própria só se Deus der, um carro novo só se Deus der, só se for fruto de milagre, por melhor administrador que você seja. Nós estamos vivendo dias difíceis, a nossa terra, ela está vivendo um ambiente de desprezo, mas a palavra do Senhor diz: em outro tempo, essa terra foi desprezível, contudo, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O que é que Deus estava revelando para Isaías? Está chegando o tempo que eu estou enviando do céu o Filho do Pai das luzes, e aqueles que estavam confundidos, sem direção, sem clareza e sem paz, se revelarão e se manifestarão como os meus filhos, e haverá transformação de cenário. Deus não prometeu que a terra seria transformada, mas que o povo enxergaria a luz, e a partir daquele povo enxergando a luz, a terra seria transformada. Deus não está prometendo transformação para o Brasil sem levantar você. Deus não está prometendo milagre para a nossa nação sem levantar você. Deus não vai fazer nada se a igreja não se levantar, e nós somos o povo que o Senhor elegeu para isso. A partir do Mato Grosso, Deus vai fazer uma grande obra. O ministério Ágape foi estabelecido aqui, debaixo de uma ordem do Senhor, porque Ele disse que do coração do Brasil sairia uma grande luz, que inundaria não somente o estado do Mato Grosso, mas até os países da América Latina seriam tocados pelo mover desta casa, pela unção desta casa. Países fora, na Europa e também nos Estados Unidos, na região da América do Norte, seriam alcançados, e o poder de Deus revelaria que Cristo é por nós. Ô Espírito Santo! Agora, o que é o culto gratidão? A palavra gratidão, ela se revela quando eu desejo servir por aquilo que eu recebi. A gratidão de palavras, ela não muda nada. A minha sogra, ela usa uma expressão que eu não gosto dessa expressão, mas é uma expressão que realmente é o que nós deveríamos sentir em relação a Deus. Ela fala assim: eu tenho uma dívida de gratidão com você. Uma dívida de gratidão. E essa dívida de gratidão para com Cristo, ela deveria ser algo muito entranhado dentro de nós. Não é mais tempo de nós termos dificuldades para servir. A palavra do Senhor fala que tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam
quando repartem os despojos, porque tu, Senhor, quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Sabe o que Deus estava prometendo a partir de Jesus? Tempo de paz. Sabe o que Deus está falando? Tempo de colheita. Sabe o que Deus está falando? Que aqueles que te oprimiam serão derrubados, porque o Senhor está levantando um povo que não retrocede. Você sabe o que mais que Deus está falando? Que haverá uma alegria tão aumentada e tão poderosa como no dia de repartir despojo. Deus vai trazer na nossa mão aquilo que nós nem pedimos, mas que vai exaltar o nome dEle em cada vida salva. Aleluia! E ele diz que tudo isso vai acontecer porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Ninguém vai andar sem conselho, sem direção. Diz que o nome dele é Deus forte, poderoso, não existe nada que ele não possa. O nome dele é Pai da eternidade, ele está nos garantindo uma vida eterna. E também diz mais que ele é o príncipe da paz. Príncipe da paz, aleluia, ele é o príncipe da tua paz. Agora, em João no capítulo 8, no verso 12, a palavra diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Em João no capítulo 15 ele diz: sem mim nada podeis, sem mim nada podeis. Nós não somos mais quem nós éramos. Há alguém aqui que já tentou se desviar? De verdade. Que você fala assim: não, eu vou para o mundão, eu agora não quero mais saber de igreja. Algum dia na sua vida você fez isso? Deu certo? A gente vai no lugar e a pessoa vira para a gente e fala assim: você é crente, né? Faz 10 anos que você não vai na igreja. A pessoa olha para a nossa cara e fala: você é crente, né? É ou não é? E não bastasse isso, às vezes o Satanás é usado para falar assim: volta para a igreja. O que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Por que disso? Porque você foi selado, porque eu fui selada. Nós recebemos a marca do sangue de Jesus, está sobre a nossa vida. Um dia estivemos em trevas, hoje não estamos mais. E a palavra do Senhor fala assim: é impossível acender uma luz, uma lâmpada e colocá-la debaixo da cama. Qual é o lugar da lâmpada? Diga comigo: na parede. Para quê? Para iluminar toda a casa. Não existe lugar por onde você vai passar que as trevas vão continuar imperando. A unção de Cristo está sobre você. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Culto do dia 25 de dezembro, nós poderíamos colocar uma manjedoura aqui, montarmos uma linda cantata de Natal com um teatro lindo, e não digo que não vamos fazer. Pode ser que o ano que vem Eliseu inspirado faça algo assim. Mas o principal alvo é nós compreendermos que uma luz nos nasceu e que nós fomos arrancados das trevas e fomos transportados para um reino de luz, o reino do Filho de Deus. Ao sermos transportados, as nossas vestimentas carregam essa luz, e onde nós vamos, as trevas não podem prevalecer. Hoje, por gratidão, nós precisamos perguntar para Deus: o que é que o Senhor quer que eu faça? Não é sobre como eu quero servir. Você acha que se Jesus pudesse perguntar, ele iria dizer: eu quero ser crucificado? Você acha que se Samuel pudesse perguntar,
tendo um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, ele ia dizer: não, mamãe, me deixa aqui com Eli e esses 2 filhos mequetrefe dele. Nunca. Mas não é sobre como queremos servir, é sobre como Deus quer que eu sirva, porque a maneira que Deus quer que eu faça sempre vai me colocar ao lado de Cristo, sempre vai me colocar dependente de Cristo, e o poder dele se aperfeiçoa em meio à minha fraqueza, e quanto mais fraco da presença de Deus eu estou, mais revestida de poder também. Glória a Deus. O que ficou para o Ministério Ágape? Nós estamos entrando em 2025, e Deus tem prometido que essa casa não será a mesma, e não se trata de um ano novo. Deus está nos preparando desde o primeiro semestre acerca disso. Estão acontecendo alinhamentos nos bastidores que você nem imagina, e Deus tem falado de coisas muito grandes e profundas. Nesse momento, nós teremos um ato profético na igreja, e eu gostaria que você, pelo Espírito de Deus, ficasse atento, porque da mesma forma que Deus vai fazer a cada um deles, Deus vai fazer na sua vida, em todas as áreas da tua vida. Lembre-se, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus falou com Samuel. Deus inaugurou um novo tempo. Diga assim comigo: Deus está falando comigo. Feche os teus olhos. Diga assim: Deus está falando comigo. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que Deus está falando ao teu coração. Você sabe quem você já foi. Você sabe o que Deus já te prometeu. Você sabe o que Deus quer mover através da sua vida. Você sabe a unção de Deus sobre você. Você sabe quem é você quando você dá liberdade para o Espírito Santo. Oh, Deus poderoso. Vai tocando, Senhor, em cada coração, porque hoje, Pai, o culto gratidão não é sobre uma oferta em dinheiro, não é sobre um presente, é sobre ser o presente que o Senhor deseja. Eu sei que uma grande luz brilhou para Israel, e hoje, a partir desta noite, essa grande luz resplandece no Brasil, porque nós, Igreja de Cristo, estamos nos levantando para levar a tua glória aos 4 cantos dessa cidade, aos 4 cantos deste estado, aos 4 cantos desta nação. Somos o povo eleito, nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor. A unção do Senhor Deus está sobre nós, o Espírito de Deus está sobre nós. Ele nos ungiu e nos enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a anunciar a salvação. Ele nos ungiu, Ele nos enviou a curar os quebrantados de coração, e Ele nos enviou a proclamar liberdade aos cativos e a colocar em libertação os prisioneiros das trevas. Ele nos ordenou a trocar as vestes de luto do povo e colocar vestes de louvor. Por isso, uma unção de alegria começa a tomar este lugar. O Senhor nos enviou a tirar as cinzas de tristeza e derramar óleo de alegria. O Senhor nos enviou a repreender o espírito angustiado e colocar uma coroa na cabeça. Eu sei, o Senhor nesta noite nos estabelece carvalhos de justiça, plantado por amor ao nome do Senhor, e ninguém pode derrubar uma árvore cujas raízes encontraram o ribeiro das águas. Nesta noite, Senhor, pode derramar o teu fogo, porque nós vamos incendiar esta cidade para a glória e o louvor do santo nome de Jesus. Aleluia.